Pega aí a tua Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 6, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, quem encontrou, diga amém. Diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. É isso aí que está escrito na tua Bíblia mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, nós abrimos o nosso coração para a palavra, meu Pai. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Todas as vezes que você lê, ou você ouve, sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Elas falam sobre o julgamento, sobre os julgamentos que o Senhor, Ele vai trazer. E nesse ponto aqui, nesse texto, o apóstolo João, ele fala que foi aberto o quinto selo. E ele olhou para o altar do Senhor, e embaixo do altar haviam as almas daquelas pessoas que foram os mártires da igreja, que morreram por causa do Evangelho, morreram por causa do Senhor, por causa da sua fé. E o interessante, em primeiro lugar, é que eles não estão dormindo, eles estão clamando, eles pedem ao Senhor justiça. Que as pessoas que os mataram, aqueles que foram injustos, aqueles que perseguiram a causa cristã, a causa de Deus, que Deus possa julgar. E essas pessoas, elas não fiquem impunes, que elas paguem pelos seus crimes diante de Deus. E o que o Senhor diz? Fala para eles esperarem um pouco mais. Aqui no versículo 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. O que ele está dizendo aqui? Que ainda há pessoas que ainda vão morrer por causa do Evangelho, que ainda morrem hoje, porque pregam a verdade, porque não se vendem ao mundo, não se prostituem. Só que esse número, ele vai se completar. É isso que ele pede para aquelas pessoas esperarem. Espera o número de pessoas. Espera os teus irmãos ainda, que ainda serão mortos. Pastor, quantos são? São centenas, são milhares, são milhões? O apóstolo João, ele não detalha. Ele fala apenas que ainda serão mortos para que se complete. Mas aí quando se completar o tempo, aí o Senhor, Ele vai julgar esses criminosos.
essas pessoas falsas, que mataram os profetas, que mataram os apóstolos, que mataram homens e mulheres de Deus. E o interessante, onde estão essas pessoas? Aqui no versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi, aonde, irmãos? Debaixo do altar. Estão ainda, amados, olha, no altar. Por que, pastor, no altar? Porque o altar é o lugar do sacrifício. Essas pessoas, amados, se sacrificaram pelo Evangelho. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Estevão, Tiago e muitos outros. Pessoas até mesmo dos nossos tempos, que estão morrendo, amados, por causa do Evangelho. Países comunistas, países muçulmanos, onde essas pessoas, amados, elas agem com coragem. São missionários, são missionárias. Mas há de se completar o número. E o Senhor pede para que eles esperem. Espera completar o número. Quando se completar o número, aí sim, aí eu vou julgar essas pessoas. E essas pessoas serão condenadas. Vamos ver aqui. Procura o livro de Êxodo. Então, o sangue dessas pessoas, elas clamam por justiça. A morte dessas pessoas é recebida por Deus, amados, como sacrifício. Tudo aquilo que você faz para Deus é um sacrifício ao Senhor. Aqui, Êxodo 29, versículo 12. Pastor, será que eu vou ser um mártir também? É um privilégio ser um mártir do Senhor. Ele diz aqui, ó, Êxodo 29, versículo 12. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. É o altar, amados. O altar é o lugar do sacrifício, onde essas pessoas clamam. Nós queremos justiça. Nós morremos de uma forma injusta. Nós fomos perseguidos por causa do Senhor. Meu Pai, quando o Senhor vai julgar esses assassinos, esses criminosos, esses mentirosos? Aí o Senhor fala para eles: espera um pouco mais. Está se completando o número dos servos, o número das servas. Pastor, há também mulheres? Acredito que sim. São mulheres de Deus que morreram também por causa da palavra. São almas que estão ali. O livro de Levítico agora. Você está em Êxodo, é o próximo livro. Levítico capítulo 4. A injustiça, ela sempre existiu, irmãos. E sempre vai existir. A injustiça, as perseguições contra as pessoas do bem, a maldade, a mentira, sempre vão existir. Mas olhe para mim aqui, não vão prevalecer. Não vão prevalecer. O que vai prevalecer é a verdade. E Deus, ele vai julgar essas pessoas, e essas pessoas serão lançadas no inferno. Levítico 4, versículo 7, ó. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre o que, irmãos? As pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor. Altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então, essas pessoas, o sangue delas está clamando por justiça. Mas elas, amados, elas não se entregaram. Elas morreram de uma forma violenta. O apóstolo Paulo, ele foi degolado por Nero. O apóstolo Pedro morreu em uma cruz, de cabeça para baixo. A maioria dos apóstolos morreram também dessa forma.
estava separando esse Marte aqui. Policarpo de Esmirna. Quando Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, foi preso, o governador aconselhou a ter piedade de si mesmo, por causa da sua idade avançada, e a negar a sua fé em Cristo de uma vez, por meio de um juramento em nome do imperador. O governador disse-lhe: quer evitar o sofrimento e a morte? Apenas diga essas palavras: Caesar Kyrios, César é o Senhor. Policarpo respondeu-lhe: eu servi o meu Senhor Jesus Cristo por 86 anos, e ele mesmo nunca me causou mal nenhum. Como posso negar ao meu rei, que até agora me guardou de todo mal? E além disso, me foi fiel em me redimir. O governador furioso respondeu: tenho as feras prontas, e vou te jogar entre elas, a não ser que mudes de ideias. Policarpo, sem medo, disse: que venham as feras, porque eu não vou mudar a minha fé. Não é razoável mudarmos do bem para o mal, por causa das perseguições. Melhor seria os fazedores do mal se convertessem do mal para o bem. O governador respondeu: tudo bem, se não queres negar a tua fé, e as feras não têm medo deles, vamos queimar-te. Mais uma vez Policarpo respondeu-lhe dizendo: você me ameaça com fogo, que arderá talvez 1 hora e depois se apagará. Mas você não sabe da chama do julgamento de Deus, que está preparada para o castigo e tormento eterno dos ímpios. Mas por que está demorando? Traga as feras, traga o fogo, ou traga o que for. Nenhum tormento me fará negar Cristo, meu Senhor e Salvador. Essas são as palavras desse mártir, dessa pessoa que teve coragem. Olha, nega ao Senhor, e você não vai morrer. E a idade dele, 86 anos, prestando serviços ao Senhor. Pastor, ele é um dos mártires? Ele é uma dessas pessoas que está lá, a alma dele está lá debaixo do altar do Senhor? Acredito que sim. Mas ainda não se completou o número. Esperem aí, porque ainda há mais mártires que serão mortos por causa de mim. Mas vai se completar. Aí Deus ele vai trazer o juízo sobre a humanidade, sobre os ímpios. O apóstolo Paulo, vamos ver aqui. Pastor, o apóstolo Paulo também é um desses mártires? Acredito que sim. Ele fala que já estava preparado para morrer. Ele fala para Timóteo. Timóteo, amados, era ainda um jovem. Era o filho do apóstolo Paulo. Filho na fé, filho espiritualmente. Então Paulo já sabia que estava prestes a morrer. E foi o que aconteceu em Roma. Ele falou para Timóteo: Timóteo, você vai prosseguir por esse caminho. Eu já nada espero. Já fiz o que tinha que ser feito. Vamos ver aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga amém. Amados, que você seja um desses. Que nós sejamos essas pessoas corajosas. Porque para chegar até onde o apóstolo Paulo chegou, só com muita fé. E o que ele diz? Eu guardei a minha fé. Eu não me vendi. Eu não me corrompi. Eu não traí
ao Senhor. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo estava como se despedindo de Timóteo. Eu guardei a fé, eu cumpri a minha missão. Então, o sangue dessas pessoas que tiveram também as suas missões na América do Norte, na América do Sul, em países comunistas, em países muçulmanos. Pastor, ainda há missionários assim? Há sim. Tem países, amados, que é proibido você pregar a palavra. Mas essa pessoa insiste em fazer isso, mesmo que escondido. Ele sabe que se for descoberto, ele vai morrer. Mas se ele morrer, ele morre feliz, porque cumpriu a sua missão. Cada um de nós, amados, temos uma missão. Agora o que eu falo para os irmãos: talvez você não veja justiça aqui nessa terra, porque essa terra está corrompida, cheia de corrupções, em todos os lugares. Não é só no Brasil, irmãos, não é só no Brasil. Há um sistema preparado para o surgimento do anticristo. Está tudo preparado. Por isso que há todas essas manobras. Não é só no Brasil, é um sistema. Também você vai morrer sem ver justiça na terra. Eu estava dando um exemplo hoje do meu pai. Meu pai tem 87 anos. E quando ele era ainda um jovem, ele perdeu o braço dele em um acidente em Recife. Irmãos, até hoje, o meu pai não recebeu a indenização dele. Mais de 50 anos já. E eu sei que o meu pai, ele tem essa revolta. Será que ele vai morrer sem ver a justiça prevalecer? Talvez sim. Talvez você não vai ver a justiça prevalecer na tua causa, que a injustiça sempre vai existir. Mas vai ter um momento, amados, que o número dessas pessoas que estão ali clamando por justiça, o número delas vai se cumprir. Pastor, ainda vão morrer por causa do evangelho? Sim, é a palavra que diz. Mas vai ter um momento que isso vai acabar. E o julgamento de Deus, ele vem com os selos, com as trombetas e com as taças. São 7 de cada. Como está o número, pastor, ainda? Já são 2 taças, 3 taças, amados? Há apenas conjecturas. Mas o que nós sabemos é que está próximo. O fim está próximo. O Senhor, ele vai julgar a causa de cada um. E esses criminosos, amados, eles vão pagar caro. Pessoas que têm muito dinheiro, que esbanjam dinheiro com coisas supérfluas, enquanto há pessoas, amados, com fome. Eu pergunto para você, isso vai ficar impune diante de Deus? O nosso Deus é santo, irmãos. O nosso Deus é justo. Ele não vai aceitar isso. Não vai aceitar a injustiça. Mas que não seja eu a praticar a injustiça. Você como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, deve sempre praticar aquilo que é justo, mesmo que você seja perseguido, e isso sempre vai existir. Olha o que a palavra diz, vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, procura aí. O apóstolo Pedro também foi perseguido? Foi também. Certa vez ele foi salvo por um anjo. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. No versículo 17, o que ele diz, ó: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal.
porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vou ler de novo. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Versículo 18 aqui, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então é isso, amados. Nós vamos orar para que Deus ele venha julgar a nossa causa. Deus, amados, é justo. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo as perseguições que nós vivemos no dia a dia. Agora, o que ele diz? É melhor que você padeça fazendo a coisa certa. Pastor, mas aquela pessoa está presa. Aquela pessoa está no presídio, está sofrendo. Por que ela está sofrendo? Ela estava fazendo a coisa certa? Se não estava, irmãos, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala dessa pessoa, que talvez esteja até presa hoje, como o apóstolo Paulo ele foi. Ficou em uma masmorra, por causa do Evangelho. Qual era o crime que ele cometeu? Ele fala, se for nessa condição, tudo bem. Mas que você não padeça fazendo o que é errado. Então, mas é melhor que você pratique o bem. Pastor, mas estão me ironizando, estão me criticando. Isso aí sempre vai existir. Mas vai ter um momento que Deus ele vai julgar a nossa causa. Pastor, qual é o número dessas pessoas? Não se sabe, irmãos. Agora, quando se completar o número delas, aí a coisa vai estreitar. Pastor, é isso que está sendo esperado? Vamos ler o livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Esses irmãos aqui já não queriam mais seguir ao Senhor por causa de todo o sofrimento. Será que ainda compensa, pastor, estar na casa do Senhor? Será que ainda compensa obedecer a Deus? Sim, compensa sim. Vamos ver por quê. Capítulo 3, livro do profeta Malaquias, versículo 16. Olha o que ele diz, ó. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Para os que o temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que farei. Pastor, que dia é esse aqui que ele está falando? Vamos ler mais uma vez aqui, ver se você entende. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei. Que dia é esse, pastor? O dia que se cumprir, que o número daquelas pessoas que foram martirizadas se cumprir. É naquele dia. O que mais que ele diz? Serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Vai poupar de quê, pastor? Do julgamento. Deus ele vai descer fogo, amados, sobre a terra. Como ele vai fazer para poupar essas pessoas? Acredito, amados. Isso aqui ele está falando sobre o arrebatamento. A igreja não vai passar por esses tormentos, porque a pessoa já está sofrendo. Os cristãos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, já sofreram muito, irmãos. Ele diz, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diga amém. Quando é que você vai ver essa diferença? Meu amigo, somente nesse dia. O dia do julgamento. O dia em que Deus derramar fogo sobre a terra. As taças
as trombetas e os selos forem derramados. Vai haver esse dia, irmãos. Mas acredito que a igreja, como a própria palavra diz, a igreja vai ser poupada. Como o homem que poupa ao seu próprio filho. O que está faltando, pastor? Faltando se cumprir o número dessas pessoas que estão clamando no altar do Senhor, clamando por justiça. Apocalipse 6 e o versículo 11. Nós vamos orar também para que Deus venha fazer justiça na nossa vida. Vai ter um momento que Deus ele vai julgar a tua causa, no nome de Jesus. Capítulo 6 e o versículo 11, mais uma vez. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Quando vai acontecer isso, pastor? Não sei, irmãos. Essa resposta aí, só quem sabe é o Senhor. Ele sabe, amados, olhe para mim aqui. Ele sabe o número exato dessas pessoas que ainda sofrerão, que ainda serão martirizadas por causa do Evangelho. Mas quando se completar, aí sim, aí ele vai julgar. E o julgamento de Deus para o ímpio vai ser, amados, um julgamento pesado. Porque Deus, ele não tolera a injustiça e a mentira. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.